Olá, você vai ver nesta edição. Pleno afasta irregularidade e faz recomendação à Secretaria do Estado das Cidades. TCE autoriza agrupamento de multas aplicadas a ex-gestores inadimplentes. Servidores do TCE participam de mais uma etapa da capacitação em auditoria avançada. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso fez recomendação à Secretaria de Estado das Cidades para que nas futuras execuções contratuais estabeleça de maneira mais clara as funções de gestor e de fiscal de contratos. O processo de auditoria apurou a regularidade do contrato firmado para a obra da ZPE em Cáceres. Veja os detalhes. O contrato 19 de 2017, firmado entre a Secretaria de Estado de Cidades e a empresa Primus Incorporação e Construção Limitada, diz respeito à execução da obra de implantação da Zona de Processamento de Exportação no município de Cáceres. O processo de auditoria de conformidade apurou a regularidade do seguro-garantia do contrato. Na análise do processo, a equipe técnica identificou uma irregularidade de natureza grave: a ineficiência no acompanhamento e fiscalização da execução contratual pelo representante da administração. Após a apresentação da defesa, a equipe técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram pelo saneamento da irregularidade, afastando a responsabilidade do fiscal do contrato, Rodrigo Pagou dos Reis. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobse, pontuou que o fiscal do contrato anexou na defesa o ofício que consta a cobrança do seguro-garantia, por parte da Gerência de Gestão de Contratos da CECID. Por essa razão, concluiu pelo saneamento da irregularidade. Após a análise dos autos, alinho-me aos precisos posicionamentos da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e concluo pelo saneamento da irregularidade e pelo afastamento da responsabilização do senhor Rodrigo Pagou dos Reis. No voto, a relatora ainda recomendou à Secretaria de Estado de Cidades para que nas futuras execuções contratuais estabeleça de maneira mais clara as funções de gestor e de fiscal de contratos. Multas aplicadas a ex-gestores de Sinop, Cáceres, Acorizal, Aripuanã e do Mato Grosso Previdência, que estão inadimplentes com o TCE, são agrupadas. Valores serão encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para a execução judicial. Confira quem são esses ex-gestores. Essa decisão foi tomada pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso em sessão do Tribunal Pleno, na aprovação unânime do julgamento em bloco de 6 processos referentes a agrupamento de multas, todos de relatoria do presidente, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. O agrupamento de multas feito pelo TCE de Mato Grosso tem previsão no artigo 293 do Regimento Interno. E essa medida é adotada toda vez que um ex-gestor, embora tenha sido devidamente notificado pelo TCE, não recolhe ao Fundecontas o valor das multas que lhe foram aplicadas em processos distintos, desde que essas sanções sejam inferiores a 15 UPFs. Nesse julgamento em bloco, constaram as penalidades aplicadas a Amauri Leite Paredes, que foi multado em 17 UPFs na apreciação de 2 processos de 2014 ligados ao Instituto Mato Grosso Previdência. O mesmo valor foi aplicado a Edilson Rocha Ribeiro em outros 2 processos, desta vez ligados à Prefeitura de Sinop. Em outros 3 processos envolvendo o Executivo de Sinop, foram aplicadas multas que somaram 34 UPFs a Adriano dos Santos. Também foram agrupadas multas que somaram 21 UPFs existentes em 2 processos de 2014 ligados à Câmara de Cáceres, aplicadas a Alvacir Ferreira de Alencar.
No caso de Arcílio Jesus da Cruz, da Prefeitura de Acorizal, as multas que constam em 2 processos somaram 24,40 UPFs. E ainda o ex-prefeito de Aripuanã, Carlos Roberto Torremocha, em 4 processos de 2011, foram aplicadas multas, que totalizaram 31 UPFs. Em conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas, o presidente do TCE então votou pelo agrupamento das sanções aplicadas aos respectivos interessados e fez determinações. Posicionamento acolhido por unanimidade do Pleno. Por todo exposto, nos votos completos, em estrita consonância com o Núcleo de Certificação e Controle de Sanções e com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de determinar o agrupamento das multas aplicadas aos interessados, com base nas disposições regimentais. Determinar ao Núcleo de Certificação e Controle de Sanções a baixa no sistema Control-P das multas aplicadas e pendentes de recolhimento e a inserção ao processo principal, mais recente em sua totalidade. Depois da publicação dos respectivos acórdãos, cada processo é enviado inicialmente à Gerência de Controle de Processos Diligenciados do TCE para aguardar o prazo que cada um desses ex-gestores pode entrar com o recurso. Passado esse período, sem a contestação oficial dos interessados, o processo segue para o Núcleo de Certificação e Controle de Sanções do TCE, para a adoção da determinação feita no julgamento, e o novo processo, que consta a soma das sanções, é encaminhado então à Procuradoria-Geral do Estado para fins de execução judicial do valor devido. Auditores públicos externos do TCE participaram de mais uma etapa do curso de capacitação sobre auditoria avançada, módulo execução e relatório. Veja os detalhes. No curso de capacitação sobre auditoria avançada, módulo de execução e relatório, ministrado pelo secretário de Controle Externo, Receita e Governo, Joel Bino, os auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso estão conhecendo todas as diretrizes de planejamento e métodos de construção de relatórios de auditoria. Bom, o Tribunal de Contas ele já vem há alguns anos num ciclo de capacitação sobre auditoria, né? Então, como são oficinas com exercícios, com atividades práticas, então as turmas são reduzidas, então a gente vem repetindo já essa capacitação. Já foram todos os auditores capacitados no módulo de planejamento de auditoria, então são técnicas de execução de auditoria e também técnicas de elaboração de relatório, que no caso do relatório não só técnico, mas a mudança da modelagem dos nossos relatórios, tentando dar um enfoque de uma transparência maior, de um entendimento maior para o público externo, para ter entendimento com mais clareza sobre aquilo que o tribunal tem feito e auditado nos fiscalizados. Cerca de 25 auditores estão sendo capacitados neste módulo que tem duração de 40 horas. Os servidores estão aprendendo técnicas para deixar os processos mais enxutos, facilitando a leitura em plenário e melhorando a comunicação entre os fiscalizados e o cidadão. Segundo a auditora pública externa Silva Kasmirski, o objetivo do curso é transformar os documentos técnicos em uma linguagem acessível. A gente já teve o curso de auditoria básica, de auditoria intermediária, e agora é o curso de relatórios. O relatório é o nosso produto final que vai para a sociedade. Então, assim, quando você treina a sua equipe para que todos adotem um mesmo método de fazer e apresentar um relatório, é melhor porque a sociedade vai identificar o jeito do tribunal escrever, o jeito do tribunal mostrar o seu produto e o seu trabalho. De acordo com o auditor público externo Evandro Aparecido dos Santos, os relatórios técnicos servem como subsídio para a elaboração dos votos dos conselheiros, ou seja, as decisões que são tomadas pelo Tribunal de Contas. Os relatórios de auditorias são instrumentos de fiscalização utilizados pelo TCE e podem apontar erros e acertos da administração pública. E ressalta que o resultado é para melhorar a prestação de serviços e, para isso, é necessário estudo e dedicação. Num processo de melhoria contínua, você sempre tem que estar buscando se aprimorar, até porque a nossa mente, quanto mais você usa, melhor ela fica, né? Então, em especial nós, como profissionais do controle externo, se espera sempre o quê?
um trabalho de excelência. E não tem como você ter um trabalho de excelência sem muito estudo, sem muita preparação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!